Olá a todos, estamos aqui na quarta edição do desafio Wake Me Up. Já é o terceiro ano que eu estou aqui, estou muito feliz por estar aqui novamente. Vou-me apresentar, o meu nome é Marta Cirne Carvalho, sou influencer, consultora de beleza e mãe de 3 filhos e adoro ler, é um hobby que quero manter e quero também passar aos meus filhos, por isso estou muito, muito feliz por estar aqui. Desta vez com um painel um bocadinho maior. Vou passar agora aqui a palavra à Catarina. Então, meu nome é Catarina, tenho 23 anos, eu acho que sou das mais novinhas aqui do grupo, não tenho filhos, sou criadora de conteúdo principalmente de moda e lifestyle. A leitura apareceu assim há muito pouco tempo, foi há 3 anos, eu antes era completamente pessoa de não ler, mas estou muito feliz por estar aqui, também é o meu segundo ano a participar neste desafio e pronto, acho que vamos tirar daqui coisas muito boas, portanto é isso. Olá, o meu nome é Laura, eu tenho 35 anos, ainda fiz há pouco tempo, então ainda fica assim meio confuso às vezes dizer. Tenho 2 filhos, é giro que eu fui checar a biografia que tinha enviado para a UC quando pediram no início do desafio e a minha vida já mudou muito desde essa altura. Portanto, na altura estava grávida, agora já tenho um bebê de 3 meses, tenho uma menina de 5 anos e já não estou a viver em Lisboa, estou a viver no Porto. E dizia eu nessa biografia que o facto de vir mais um bebê ia dificultar ter tempo para ler, e é uma verdade, tenho menos tempo para ler, mas muita mais felicidade em casa, e acredito que com o passar também dos meses esse tempo volte. Gosto muito de ler desde pequenina, não é aqui como a Catarina, que só começou recentemente. O primeiro livro que li do princípio ao fim foi a Bíblia, porque os meus pais não eram muito de ler e não tinha muitos livros em casa, e eles vão-me matar para eu dizer isto, mas é verdade, e portanto eu encontrei a Bíblia lá em casa e foi assim o primeiro livro que eu li do princípio ao fim, portanto a prova de que eu gosto mesmo de ler. É isto. Eu sou a Joana Moreira. Nas redes sociais sou Joana de Vivre, mas o meu nome é mesmo Joana Moreira. Eu tenho 30 anos, tenho um filho de 4 anos e a leitura para mim sempre foi uma paixão, desde muito pequenina. Eu lembro-me de ler tudo, desde a Turma da Mónica, a Aventura, tudo e mais alguma coisa. Sempre devorei livros e mais recentemente, há uns anos, comecei a mergulhar muito mais na leitura do desenvolvimento pessoal, muito por causa do meu trabalho também. Eu comecei nas redes sociais a partilhar a minha vida, comecei no YouTube com vlogs do meu dia-a-dia, mas depois passei para o Instagram e comecei a partilhar muito mais autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, nutrição. Então a minha leitura também acompanhou um bocadinho essa minha evolução e vocês vão ver hoje que isto é uma mistura de livros de vários temas diferentes que comprovam isso, e estou muito feliz de estar aqui em mais uma edição do desafio Wake Me Up e por vos conhecer também. Olá, o meu nome é Vanessa, tenho 26 anos, tenho um filho de 2 anos. Adoro ler e tento passar também este gosto pela leitura para ele, e se eu quero manter entretido é dar-lhe livros, uma pilha de livros, ele fica e eu consigo tomar bem descansada. Sou quase educadora de infância e criadora de conteúdos no Instagram, mais direcionado para conteúdos de maternidade, e é isso. Então, só para lembrar que o tema deste ano é o statement "Há sempre um livro para ti", e é sobre isso que vamos falar um bocadinho hoje. A verdade é que eu posso gostar de um livro e se calhar a Catarina não gostar desse livro, mas acho que o importante é procurarmos um género que gostemos e incutir o gosto pela leitura no nosso dia-a-dia. Há sempre um texto por uma panela, não é? Verdade, verdade. Então, para esta edição do desafio, eu resolvi escolher 3 autores, no caso 3 autoras que eu não conhecia, exatamente para ser surpreendida também pela forma como elas escrevem, e não ir ler algo cujo ritmo e maneira de escrever eu já conhecesse. Acabei por escolher a Joana Kabuki, que é uma autora portuguesa, e este é o romance de estreia, Viradas do Avesso, que fala sobre 3 amigas de infância e de adolescência, cuja ligação se perde ao longo do tempo, e acho que todas nós temos essas amizades, não é? Da primária, e que acabamos por perder, mas o motivo pelo qual esta ligação se perde é completamente inesperado, e fui muito surpreendida positivamente com este Viradas do Avesso. Depois escolhi o Quociente de Felicidade,
Confesso que eu escolhi este livro muito por causa da capa e do título e achei que era uma coisa completamente diferente. Não li mais nada, nem a sinopse, nem de que é que se tratava quando fiz a escolha, e então estava à espera de algo até no âmbito da autoajuda e não tem nada a ver. É um thriller, é um livro sobre mistério, em que nós nos vamos confundindo até mudando de personagens favoritas ao longo do livro, porque de facto isto dá muitas voltas, mas ainda assim achei a história demasiado rebuscada. Fala aqui sobre um adolescente com autismo e a forma como ele vê o mundo e é muito em torno dele, mas eu achei que era um bocadinho rebuscado e portanto não fiquei super fã, se calhar também por ir com uma expectativa completamente diferente daquela que depois foi a que eu encontrei quando li a história. O livro que eu selecionei, que eu escolhi como o meu favorito dentre estes três, foi o Rumores. Também não conhecia a autora, porque lá está, fui completamente assim às cegas na escolha dos autores e fiquei muito surpreendida. Tirando aqui a Catarina, acho que todas nós nos identificamos com este livro, porque ele fala exatamente sobre 4 mulheres e a sua ligação com a maternidade. Uma delas que não consegue ser mãe e, portanto, também a relação com a maternidade, mas noutro aspecto, e todas as outras em diferentes fases da vida, mas nesta relação com a maternidade. Mas, ao mesmo tempo, o fio condutor principal é também de suspense, é também de mistério. Aliás, a maneira como começa o livro é o Xavier, tem 10 anos, está em coma no hospital depois de ter caído da janela do quarto à meio da noite e a mãe está ao lado dele em silêncio absoluto. E, portanto, quem é que é a culpa disto tudo? Será que foi a mãe que o empurrou? Será que foi ele que se atirou? Será que a mãe não tem nada a ver com isto? E acaba por surgir aqui muitos segredos, traições, rumores, não é? Como o próprio nome do livro indica. Mas se eu, ao dizer-vos esta maneira como começa o livro, vocês pensam, o livro é toda à procura de quem é o culpado, não é? Por o Xavier estar naquela situação. É muito mais do que isso. É o desabafo dos desafios que nós vivemos na maternidade e que muitas vezes vivemos em silêncio, e estas personagens falam aqui muito sobre isto, sobre a bagagem que nós vamos carregando ao longo da vida, porque há uma das mulheres que é mais velha e que tem uma história, não é? Também com o filho dela, todas elas têm histórias relacionadas, lá está, com os filhos. E nós acabamos por criar mais empatia com as histórias de umas do que de outras, não é? Como também a nossa vida acaba por nos levar a essa situação. E eu criei muita empatia com a Mara, que é uma personagem que é portuguesa e que imigra para os Estados Unidos à procura de uma vida melhor. E não sei se vocês também vos acontece quando numa série, num filme ou até num best-seller internacional aparece tipo Portugal, nós ficamos yay! Está ali Portugal. E eu senti isso quando li. Ela sai de Lisboa e nunca consegue regressar a Lisboa. Quando tenta fazer, acontece algo bastante dramático. Eu vou ler só um bocadinho um excerto desse momento, sem dizer exatamente o que é que aconteceu, para quem quiser ler o livro, que vale muito a pena, não ficar já a saber esta história da Mara. Depois da morgue, de regresso ao motel, sentou-se numa banheira vazia com uma faca de carne que roubara no restaurante, onde ficara especada 2 horas a olhar para um prato com comida. Matutou longamente sobre o que acreditava ser verdade. Havia o céu e havia o inferno, e havia a promessa que tinha precisamente naquele momento, a garantia de que se permanecesse viva, poderia vê-lo quando fechasse os olhos, poderia enfiar o nariz no cheiro que persistia na fronha dele lá em casa, poderia segurar nos aviões fundidos dele enquanto dormia, poderia tomar o pequeno almoço a olhar para a cadeira dele vazia, sabendo que ele tivera importância. Isto é um bocadinho da história da Mara e, como eu vos disse, a história começa com o Xavier, que é filho de outra das personagens. Portanto, este não é um livro só com um fio condutor, há aqui 4 histórias a acontecer ao mesmo tempo e eu achei incrível como é que um thriller, um livro sobre mistério, sobre suspense, de repente é muito mais do que isso e, portanto, fiquei muito fã e recomendo. Já recomendei a algumas pessoas que leram e aprovaram, portanto, não sou a única. Tem um final inesperado ou... Tem um final inesperado e duro. Ok. Sim. Pois eu admiro as mães que conseguem ler esse género de livros. É daqueles que chorar. Eu acho que não conseguia. Eu também não conseguia. É isso. Ou seja, ia-me custar ler. É. Acho que custa mais a quem é mãe, mas quem não é também sente-se. Claro. Sim, mas acho que depois ser mãe põe sempre na completamente. posição, não é? E, é isso. Custa um bocadinho. É muito duro. Acho que foi ainda mais duro exatamente por estar com estas hormonas também. Exato, ainda por cima pós-parto, meu Deus. Mas por todos os motivos é muito duro. A história das 4
lá está, por diferentes razões e porque elas estão em diferentes fases da vida, são todas muito, muito duras, umas em que nos identificamos mais do que outros, porque um problema que para mim pode ser enorme, para ti pode não ter a mesma relevância, e o mesmo acontece com estas 4 mulheres. É isso. Quantas estrelas dás? Pois é. Então, vou dar aqui um 4,5, só porque lá está, quem ainda não é mãe e se calhar pode não se sentir tão envolvida na história e tão identificada, tão relacionar-se tanto com o que se passa aqui, mas para quem já é, sem dúvida que isto é algo que mexe mesmo connosco quando estamos a ler. É daqueles livros que nos tiram um bocadinho de sério às vezes, que nos deixam emocionadas e em que nos envolvemos mesmo. Eu já estou aqui cheia de vontade de ler. Portanto, fica a sugestão. Bem, então, eu escolhi 3 livros que são todos muito diferentes, mas ao mesmo tempo falam todos do mesmo tema, que é o amor. Eu tenho aqui 2 que são romances, tenho um que é mais sobre crescimento pessoal e tudo. E estou rodeada de mães, e por acaso o primeiro livro fala exatamente do amor de mãe ser muito comparado ao amor de Deus. Eu não sou católica e portanto pode ser um bocadinho estranho ter escolhido este, mas chama-se Deus na Escuridão, é de Walter Ugumem. Ele andou pelo meu Instagram, pelo meu TikTok, por todo lado, e eu fiquei curiosa, e apesar de não ser católica quis dar uma oportunidade, sabendo que ia falar sobre Deus, não é? Mas é realmente um livro que se passa na Madeira. E começa com a história de um rapaz que tem uma patologia, uma criança que nasceu com uma patologia, e o irmão acaba por assumir uma posição muito paternal. E pronto, é todo um desenrolar de que realmente o amor não tem fronteiras, o amor não tem nada, não é só amor, e é amor escuro. Portanto, mesmo ele tendo esta patologia e tendo este problema, cria-se aqui uma história muito bonita de um irmão e obviamente de uma mãe que o amam na mesma, com muita paixão. Depois escolhi também Olá Linda, este principalmente pela capa, é de Anno Napolitano. Eu não fazia ideia também, um bocadinho à sua semelhança, não fazia ideia do que era, não li a sinopse, foi só mesmo, gostei da capa, vou comprar. Ele fala de um rapaz que passou uma infância muito complicada, não tem muito amor dos pais, encontra uma rapariga na faculdade que é exatamente o oposto, tem 3 irmãs, tem uma família que os pais estão juntos há muitos anos, é envolvente de amor, que é um bocadinho o meu caso, e eu sempre fui a criança que tinha os pais juntos, à semelhança das minhas amigas que tinham os pais separados. E portanto foi giro ler neste aspecto de perceber também, se calhar, outra perspectiva e tentar compreender mais esta falta de amor que às vezes na infância se existe, não é? E que depois, quando crescemos, vai se traduzir nas nossas atitudes, nas nossas vivências. E por fim, e este foi aquele que eu escolhi para falar um bocadinho mais assim a fundo, é um livro mais de desenvolvimento pessoal, eu diria, chama-se Conversas sobre Amor. Eu inconscientemente fui buscar todos os livros que falam de uma fase em que eu acho que estou a passar agora, que é os 20, os 23, os 25, e agora estou nesta fase que às vezes uma pessoa não sabe muito bem por onde se guiar. Saí de uma relação há 2 anos que foi uma relação assim bastante impactante na minha vida e parecendo que não é a primeira vez que estou sozinha assim há mais tempo. E achei, bem, vou ler, vou tentar perceber o que é que eu estou a sentir, porque nem eu sei bem. E ele basicamente fala do amor tanto em amizades como o amor na família, o amor em relacionamentos, como é que se supera lutos quando estamos, por exemplo, numa relação. E eu achei mesmo muito interessante. Claro que são aqueles livros em que se calhar tem que existir de vez em quando uma pausa, porque acho que às vezes eu sublinho muito, então às vezes ia sublinhando e ia tentando também pessoalmente perceber, ok, se calhar é isto que eu tenho estado a sentir, como é que eu agora posso desconstruir este sentimento. E também percebi que, apesar de estar sozinha, e para mim isto é ridículo, mas eu achava, ok, esta relação acabou, eu vou ficar sozinha para sempre, nunca mais vou encontrar ninguém. Eu com o livro também percebi que nós às vezes procuramos o amor se calhar nos sítios ou nas pessoas erradas, e compreendi que se calhar o amor que eu sinto neste momento a nível, por exemplo, de amizades, é uma coisa que
me faz redescobrir-me a mim mesma. São pessoas que eu neste momento tenho um círculo muito fechado de amigas, mas que são aquelas pessoas que quando eu erro, dizem que eu errei, quando eu acertei, dizem que eu acertei, estão lá comigo, e acho que isso também é muito importante, é nós também irmos encontrando o amor não só à nossa volta, nas amizades, também em nós próprios, e ele fala muito sobre isso, e eu também trouxe aqui, aliás, eu trouxe algumas passagens, mas vou só ler uma. Confirma-se que está muito sublinhado. É verdade, eu gosto de sublinhar. Eu não costumo sublinhar em romances, mas quando são coisas de desenvolvimento pessoal, eu Claro, acho faz que faz mais sentido. Pronto, exato, tenho aqui. Este capítulo, basicamente, ela encontra-se com vários autores, psicólogos, terapeutas de várias... seja, por exemplo, o amor a nível de luto, seja a nível sexual, tem várias coisas aqui, e ele faz tipo entrevistas, e portanto aqui há uma que é na parte das amizades que diz: se alguém me perguntar quem é o amor da tua vida, penso imediatamente nos meus amigos, porque a amizade é a forma de amor que aceitei na minha vida. Isto exatamente porque ela passou de estar muito tempo em relacionamentos para estar muito tempo sozinha e estar aqui a redescobrir então várias formas de amor. Eu recomendo muito, acho que faz sentido em todas as fases, porque também fala de namoros depois de casamentos, por isso para quem esteja nessas fases acho que também faz sentido. E vou dar um 4.5 também, apenas porque é um livro de desenvolvimento pessoal que eu entendo que às vezes seja um bocadinho mais complicado para algumas pessoas de ler, porque não é aquela coisa que te está a aprender o livro inteiro. Tens que estar mais, pronto, é mais pessoal, é uma coisa de ir descobrindo, então pronto, acho que vou deixar com o meu 4,5. E é da Natasha Luna, eu acho que não cheguei a dizer, mas pronto, está aqui. Ok. Vou então falar dos meus livros. Eu vou começar com um livro infantil, porque, como eu disse há bocado, é um hábito que eu quero incutir nos meus filhos. Eu também leio desde pequenina, com os almanaques da Mónica, era completamente viciada também nisso. E também quero, e as minhas filhas também já gostam de ler, e antes de dormir é um hábito que nós criamos. E então escolhi O Monstro da Vergonha, que foi escrito por uma psicóloga, para a filha de 6 anos que tinha este problema da vergonha. E eu achei giro comprar, porque a minha filha Carminho também, precisamente quando fez 6 anos, primeira classe, uma mudança grande, e eu sentia que ela tinha às vezes alguma dificuldade em fazer-se ouvir, e eu também me lembro de ter tido essa dificuldade, e achei este livro muito giro. Há 2 coisas que eu tenho atenção quando escolho um livro para os meus filhos, e não estou habituada a ter um rapaz, dizia sempre as minhas filhas, para os meus filhos, que é uma história que não seja só uma historinha, que tenha assim alguma mensagem e que os ajude de alguma forma a compreender alguma coisa, e que tenha ilustrações bonitas. As ilustrações bonitas têm que ser. Mais para mim do que para eles. Exato. Eu também estou a ler, por isso acho que também é importante. Mas agora, numa altura em que se fala tanto de emoções, achei giro falar sobre este tema da vergonha. A ilustradora é do Porto, é formada em arquitetura e tem um estúdio, agora já está dedicada a dar aulas de balé, e tem um estúdio de ilustração para adultos e para crianças na Trofa. Acho que é giro partilhar isto, porque acho que pode ser um programa giro com as crianças. Vou só mostrar aqui as ilustrações. Portanto, esta menina vive com o monstro da vergonha dentro dela, que é um monstro que faz com que as palavras... ela diz aqui, eu gosto muito desta página, nestas alturas ele faz de propósito, que eu sei, engole as minhas palavras, ou pinta-lhe a cara de vermelho quando ela quer falar, e isso limita muito no dia-a-dia dela, de fazer novos amigos, de fazer-se ouvir na escola, e deixa-a triste. E é realmente a vergonha é um sentimento um bocado incontrolável. Sim. Para as crianças. Nós em adultos conseguimos controlar mais, nós também estamos aqui se calhar com um bocado de vergonha, mas tentamos disfarçar, e as crianças não conseguem, e eu vejo que há umas que têm mais propensão para isso do que outras. A minha filha Margarida não tem nenhuma vergonha mesmo, mas a Carminho tem imensa, e no fundo ela tem uma conversa com o pai, porque a autora deste livro é psicóloga e é super apologista dos pais conversarem com os filhos e tentarem perceber o que é que se passa, e a partir daí ela consegue controlar a vergonha, passando a mensagem de que ela não deixa de ter vergonha, mas o monstro da vergonha começa a ser pequenino e fica pequenino dentro dela. Está lá, mas em vez de ser grande é pequenino, e achei essa mensagem gira. Depois, eu, ao contrário da Catarina e da Laura, fui para autoras que já conhecia e que gostei, e que por isso decidi
ler outras coisas delas. O Recluso, da Freida McFadden, que foi quem escreveu A Criada. Não sei se já leram, mas foi o livro que eu li em menos tempo, 2 dias. Nunca tinha lido um livro em 2 dias na minha vida e acho que nunca voltarei a ler. E por isso decidi dar uma oportunidade ao outro, e este é O Recluso, que também é giro, não é tão viciante como a Criada, mas também é viciante. Esta autora tem esse dom de fazer-nos ficar agarrados até ao final da história para perceber o que é que vai acontecer, sendo que há sempre aquela altura à meia que nós achamos que já sabemos como é que vai acabar, mas depois não acaba como nós achamos. Isso é ótimo num thriller, não é? Faz-nos ficar agarrados. Pronto, e é a história, muito resumidamente, de uma rapariga que volta à cidade de Natal depois dos pais morrerem. Cidade de Natal que abandonou há 10 anos atrás porque se viu envolvida num episódio que resultou na morte de alguns amigos dela, sendo que o namorado da altura esteve envolvido e foi acusado pelos crimes, sendo que ela engravidou na altura, por isso agora tem o filho dele, ele está preso, e o único trabalho que ela arranjou na nova cidade de Natal foi precisamente no estabelecimento prisional onde ele está. E depois é a história desse reencontro deles e quem é que teve culpa, o que é que aconteceu naquele dia, e tem um final bastante inesperado. Gostei, recomendo também. O livro principal que eu vou falar hoje é A Irmã da Tempestade, que é da coleção das 7 Irmãs, que agora está outra vez bastante falado. Este é o segundo, A Irmã da Tempestade. Esta coleção é muito gira, é uma história, acho que fora de comum, ou seja, é uma história gira, que é um pai, um senhor que tem bastante dinheiro, que vive na Suíça e que adotou 6 raparigas em vários pontos do mundo. E elas foram todas viver com ele, vivem todas com ele na Suíça, sendo que são 7 irmãs, há uma 7ª que ninguém sabe dela. Não sabem se existem sequer. E em cada livro é a história de uma irmã. O primeiro livro é a história da irmã mais velha e agora este é a história da Ali, que é a segunda irmã. Elas têm os nomes da constelação das 7 irmãs. Cada uma tem o nome de uma estrela. E é uma história que já por si é engraçada porque é fora do comum. Elas não fazem ideia nenhuma do passado delas. O pai também é assim um senhor misterioso que elas não sabem bem como é que ele tem tanto dinheiro, o que é que ele faz na realidade, mas o senhor morre e tudo começa aí porque ele deixa às filhas uma carta para cada uma, para se elas quiserem saber mais sobre o passado delas, podem abrir a carta e ir à procura do passado delas. E então é giro porque eu ainda só vou agora no 3º, é giro ver as diferentes personalidades das irmãs e como é que cada uma reage à dor e ao luto de perder o pai, como é que cada uma reage ao facto de poder saber sobre o passado e ter essa escolha de ir à procura ou ignorar, porque realmente a vida delas foi aquela, com aquele pai. Mas pronto, até agora elas vão em busca do passado e depois é a busca na cidade de Natal delas e depois é giro porque passa do passado para o presente e nós também conseguimos viver na primeira pessoa a história dos antepassados delas. Portanto, ficamos ali envolvidos nas histórias da vida delas, mas achei engraçado, sobretudo porque que mostra realmente como diferentes personalidades reagem à perda e às adversidades da vida. E depois é giro porque cada uma vem de um país diferente. A primeira foi para o Rio de Janeiro, esta foi para a Noruega, portanto histórias muito diferentes. Esta autora, eu gosto muito da escrita dela, não conseguia ler, eu não gosto de ler livros com escritas muito elaboradas. Gosto de escritas, também sou mãe de 3 filhos, preciso de uma coisa, é mesmo para desanuviar, não é para estar ali mega concentrada a tentar perceber o que é que estou a ler. Gosto de ler de maneira fluida. O excerto que eu escolhi foi a primeira página, porque eu acho que eu gosto muito da primeira página dos livros. Acho que quem gosta de ler também gosta, porque é o início de uma nova viagem e nos mostra logo à partida como é que é a escrita daquele autor, e por isso vou só ler aqui um bocadinho logo da primeira página do livro, porque acho que mostra bem como esta autora escreve. Faz descrições bonitas, mas leves e fáceis de ler. Portanto, este livro é sobre a irmã, a Ellie, que se dedica à vela. Chama-se A Irmã da Tempestade. O mar Egeu
Hei de lembrar-me sempre exatamente de onde estava e o que fazia quando me disseram que o meu pai tinha morrido. Estava deitada, nua, ao sol, no tombadilho do Neptuno, com a mão no tel, a descansar em cima da minha barriga num gesto protetor. A curva deserta da praia dourada da ilha diante de nós cintilava ao sol, assim aninhada numa enseada rochosa. A água azul turquesa límpida como cristal fazia tentativas ociosas de formar ondas quando batia na areia, espumando elegantemente como o creme de um cappuccino. Pronto, eu gosto imenso da escrita desta autora. Ela, entretanto, em 2021 morreu de cancro e não teve tempo de acabar a coleção. Faltava escrever o último livro, mas com as notas que ela tinha, o filho escreveu o último, que é sobre o pai. Porque quando tu terminas um livro, a história não fica finalizada, não é? Tens que... no fundo, a história daquela irmã certo. Fica um pouco finalizada, mas o pai continua a ser uma figura misteriosa que não é revelado, acho que só vai ser revelado no último livro. Portanto, ficas sempre a querer chegar ao último livro. E também há a irmã, que não sabemos o que é que, se nunca foi adotada, ou se foi adotada e morreu, ninguém sabe. Mas sim, a história de cada irmã tem um close-up de ela descobriu de onde é que vinha e fica tranquila com isso. Mas agora já estão no terceiro e agora eles estão a sair novamente, sendo traduzidos e pretendo continuar a ler até ao final. Dou um 5 porque acho a história original, acho que é fácil de ler e não vi assim nenhum defeito à partida, portanto dou um 5. Boa. Então, eu escolhi o livro Amor e Outras Mentiras, que é da autora portuguesa Andréa Ramos. É um romance, uma comédia romântica. É mesmo muito, muito divertido. Este livro eu tinha que o fechar para me rir à vontade e depois continuar a ler. A Andréa tem uma escrita muito divertida e também muito, muito fluida, que eu também sou assim, gosto de livros leves e fáceis de ler. É sobre a Vanessa, que tem o seu amigo Duarte, fala ali um bocadinho da amizade deles e, entretanto, ele é homossexual e pede-lhe para ela fingir ser a namorada dele e ir com ele a jantar com a família. Sim. E ela é assim muito simples e ele é de uma família muito chique. Entretanto, lá ela dá de caras com o irmão do Duarte, que é o Lourenço, e percebe que é o rapaz que ela, durante vários anos, pensava mal dele, porque encontraram-se um dia, foi ali uns olhares e trocaram, ela deu-lhe o número de telefone para ele ligar, ele nunca chegou a ligar para ela, e então ela ficou ali um bocado irritada, e quando ela percebe que é o irmão do melhor amigo, pronto, depois é ali à volta daquilo e é mesmo muito giro. Eu adorei este livro. Depois escolhi também Uma Boa História, da Emily Henry. Eu adoro os livros dela, mas este também é daqueles que eu me fartei de rir. Eu adoro livros que me façam ou chorar, ou rir, ou sentir alguma coisa. Exato. E este livro dá para as duas coisas, dá para chorar, dá para rir. Não sei se vocês já leram, mas eu gostei mesmo muito. E também sinto que li numa fase da minha vida com a qual me identifiquei, que ela estava noiva e vivia com o seu noivo numa casa que tinham acabado de comprar. Entretanto, ele vai para a despedida solteiro e chega à casa e diz: olha, já não quero casar contigo, apaixonei-me pela minha melhor amiga. E ela acaba a ir morar com o ex da... Ou seja, esperem, eu quero que vocês percebam. Houve uma troca. Okay, uma troca. Porque o ex-noivo dela foi... Ela vai para morar a melhor amiga, com o ex-namorado da melhor amiga. Sim, e o ex de... Vocês estão a perceber? Trocaram os namorados, basicamente. Certo. Trocaram, mas pronto, também não queria dar spoiler do fim, mas... pronto, e o principal é Os Pandas que Prometeram. É um livro infantil. Eu não sei se vocês conhecem, mas há toda esta coleção destes livros. Sim. E isto é os meus livros infantis preferidos. Esta coleção, para mim, é maravilhosa. E são contadas em rima, sabem? Sim. E eu acho muito giro os livros infantis que são em rima, porque é muito mais divertido para contar aos miúdos. Este é sobre o amor entre irmãos e a importância das promessas. Eu achei este livro com uma mensagem muito bonita, porque
Primeiro sobre o amor entre irmãos, que é sempre um assunto muito lindo, e a importância das promessas, porque é assim que nós aprendemos a confiar, no fundo. É com as promessas, a confiar ou não é? E acho que hoje em dia nós fazemos promessas com muita leveza e não as levamos para a frente, e é muito importante mostrarmos às crianças que só devemos fazer uma promessa quando temos a certeza que vamos cumprir, porque é assim que conseguimos confiar nos outros. E até incutir-lhes logo essa responsabilidade. Sim, é isso. As ilustrações deste livro e de toda a coleção também são muito bonitas. Mas eles têm todos a mesma ilustrador, não? Sim, Tem? sim. Ai, não eu tenho o Leão e não parece... Ou seja, parece-me diferente a ilustração, mas ok. A página é diferente, por exemplo. Depois é brilhante, não é? Sim, okay, esta é deve brilhante, ser do isso, Leão é isso. assim, baça. Sim. Eu notei logo também essa diferença. Eu quero mostrar-vos aqui um bocadinho do filme. Por exemplo, aqui, vamos sonhar com aventuras na montanha distante e dizer sempre a verdade hoje e daqui em diante. Sabem, é que para fazer uma promessa temos de acreditar, e é assim que aprendemos a confiar. Muito fofo. Esta coleção também é a preferida do meu filho. Sempre antes de dormir nós lemos uma história e ele escolhe sempre alguma desta coleção. Às vezes eu quero mudar um bocadinho e ele quer Escolhem sempre os mesmos. Escolhem sempre os mesmos. Mas pronto, o que vale é que este é mesmo muito, muito giro e eu dou-lhe 5 estrelas, à vontade. É o teu escolhido? Este é o principal. Boa. Acho que os pais dizem que leem com as crianças antes de dormir para incutir o gosto de leitura, mas é Mas porque é nós para- gostamos de ler esses livros. Sim, e então sim. é uma justificação, não é? Sim, eu estou a ler o mesmo livro há 1 ano todos os dias. O mesmo, e ele tem vários. Lá em casa há um livro que a minha filha Carminho já sabe de cor. Sim, Mas é um livro o grande. caso. E ela sabe o de cor. Portanto, Assim, eu tenho uma irmã com 8 anos, portanto não sou mãe, mas estou Quase. ali Tens uma experiência perto, tenho também. uma experiência e Também também é vale. sempre o mesmo. Portanto, Bom, eu vou começar pelo único romance que eu escolhi, porque os outros 2 não são. E eu escolhi um romance de um dos meus autores preferidos, que é o Gabriel Garcia Marques. Quando eu comecei a ler mais a sério, foi logo uma paixão para mim. E eu sou muito fã de todos os livros dele. E vou-vos confessar que deste eu não sou. Também e eu não. fiquei muito triste Também sou mesmo. Estou muito desiludida com esse livro. Mas este não é o meu livro principal, mas eu vou-vos só ler o início e para quem nos está a ver também entender o porquê. Temos aqui o prólogo que diz: como é fácil de imaginar, a perda de memória de que o nosso pai padeceu nos seus últimos anos foi duríssima para todos nós. Ou seja, o nosso pai, Gabriel Garcia Marques. Mas a maneira como essa perda diminuiu as suas possibilidades de continuar a escrever com o seu costumado rigor foi, em especial para ele, uma fonte de frustração desesperante. Ele disse uma vez com a lucidez e eloquência de um grande escritor: a memória é ao mesmo tempo a minha matéria-prima e a minha ferramenta. Sem ela, não há nada. Portanto, nós logo aqui percebemos que este livro não foi escrito na total capacidade do Sim, autor. acho que ele não queria que ele fosse publicado. Não queria que ele fosse publicado, E foram bem. os filhos que insistiram. Eu penso até que a história nem tenha sido terminada por ele, Pois. mas os filhos insistiram depois que a história fosse publicada, mas dando esta ressalva de que, olhem, a história Realmente está... não era- Sim, não é o grande, Exato. a grande obra-prima do nosso pai. E com muita tristeza minha, o último livro que eu li do autor foi Pois, este. É pena. Sim, é um bocadinho. Vocês deram estrelas só ao principal, eu vou dar a este também um 2,5. E só dou 2,5 porque é o Gabriel Garcia Marques, Certo. porque pronto. Mas fiquei assim com este último gostinho dele. Só para vocês conhecem o livro, algumas de vocês, mas chama-se Vemo-nos em Agosto. E basicamente conta a história da Ana Bach, acho que é assim que se diz, que ela todos os anos vai até a uma ilha porque é onde a mãe dela está lá enterrada, então ela vai todos os anos entregar flores à mãe e reviver aquele luto e ter aquele momento a sós com a mãe. Só que em cada uma destas viagens ela vive uma nova aventura. Portanto, ela é casada, deixa o marido e a família no sítio onde eles vivem e vai viver uma nova aventura na ilha. Surge sempre um personagem, não é? Para ela viver aquela noite. E no fim, eu não vou contar,
o que é que acontece, mas no fim percebe-se porque é que a mãe está naquela ilha e toda a história envolvente. Depois contas-me em off, que eu fiquei curiosa, mas não me apetece ler o Não livro. acabaste de ler? Não. Pois. Não cheguei a uma altura em Sim, que não... eu fiz um esforço muito grande para terminar Mas de ler o eu livro. não faço esforço para acabar livros. Eu se não gosto, fiz por arrumo. vocês. Para estar aqui a Pois, falar para com vocês, vocês. não me ler. Sim, porque Não, mas eu também li até ao fim, mas em esforço também. Sim, foi um esforço grande. Eu cheguei a meio e não queria Mas ler agora mais. fiquei curiosa para saber. Sim. Enfim. Pronto. Passando das notícias menos boas para as melhores. Li também o Via Rápida Milionário. O livro está intacto porque eu, na verdade, li-o no formato digital. Só por uma questão de praticidade, mas eu sou muito, muito, muito fã deste livro e ao contrário da Catarina, eu não sublinho livros, quer dizer, eu sublinho alguns, mas é a muito custo porque para mim, Tem que estar direitinhos. eu sei que isto é mau porque o livro é para ser lido e usado, mas custa muito, 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 eu gosto dos livros todos impecáveis, mas pronto. Mas na versão digital eu tiro muitas notas e sublinho muito. Então, Via Rápida Milionário é do MJ DeMarco. E basicamente é um livro sobre a independência financeira, como nós construirmos a nossa liberdade financeira, a nossa independência financeira. E ele propõe que todas as vias que a maior parte das pessoas abordam, mesmo coaches das finanças e etc., não nos vão levar à verdadeira liberdade financeira. E ele fala um bocadinho da história pessoal dele, de que ele não tinha nada, pelo contrário, tinha imensas dívidas e como é que ele chegou a essa tal liberdade financeira com 30 e poucos anos, penso eu. E ele fala sobre 3 caminhos que a maior parte das pessoas tomam. O primeiro ele chamou a calçada, que é o que a maior parte das pessoas faz. Segue pela calçada, mas é um caminho muito, muito, muito lento e que não leva à liberdade financeira, que é o que a maior parte das pessoas vive, não é? Que é ter um trabalho e ter aquele valor ao final do mês que serve para pagar contas, ponto. Depois existe o caminho do meio, que são pessoas que já ganham bem, já pensam em investimentos, mas mesmo assim é aquele pensamento de quando eu tiver 60 anos eu vou ter uma boa reforma e vou ter algum dinheiro e não sei o quê. E ele questiona muito isso de porquê que eu hei de esperar até aos 60 anos para ter a liberdade que eu quero ter agora, não é? Ou que eu quero ter daqui a 5 anos. E ele propõe que a única forma de alcançarmos essa liberdade cedo, sem ser aos tais 60, 65 anos, é pela via rápida. E depois o resto do livro é ele a explicar o que é essa via rápida e fala sobre várias opções de negócio e como é que nós conseguimos ver se um negócio é viável ou não, se é um negócio da via rápida ou se é um negócio mais do caminho do meio. É muito interessante. É o melhor livro de finanças pessoais que eu já li. E já li muitos, porque eu interesso muito por este tema. Portanto, recomendo bastante. Vou dar estrelas a este também. E vou dar um 5 a este. E depois, este é o meu livro escolhido para vos falar mais hoje, que é O Mito do Normal, do Dr. Gabor Maté. E foi escrito também com o filho dele. Eu gosto muito do Dr. Gabor Maté. Não sei se já ouviram falar. Não. Ele está muito presente nas redes sociais também, mas se calhar mais na minha, porque eu interesso-me por este tema. Sim, o algoritmo está-me sempre a dar vídeos dele. Mas eu gosto muito do trabalho dele. Ele é psicólogo e terapeuta e trabalha muito com famílias. E basicamente a proposta deste livro é questionar o mito do normal. Ou seja, aquilo que a nossa sociedade considera normal. Ou seja, é normal ter doenças, é normal chegarmos a uma determinada idade e estarmos doentes, é normal vivermos com sintomas a vida toda, é normal estarmos chateados com a nossa família. Tudo isto que nós consideramos normal, na verdade, é comum, mas não é suposto. Então, isto é a minha área de estudo e é a minha área de trabalho também, que mistura desenvolvimento pessoal, trabalho do trauma, autoconhecimento, saúde. E há uma frase do Dr. Gabor Maté que ele usa neste livro também que eu gosto muito, que é: o trauma não é aquilo que te acontece, é aquilo que acontece dentro de ti. Ou seja, fala-se muito do trauma, não é? Mas o que é o trauma na verdade? E o que ele explica é que nós podemos estar a viver uma situação que pode ser traumática, mas se dentro de nós aquilo ficar organizado, não há trauma. E eu consigo olhar para a minha vida e ver coisas que aconteceram que para outra pessoa poderia ter sido traumático, mas pela forma como eu consegui organizar as coisas dentro de mim, não o foi. Então,
É neste sentido, trauma não é o que te acontece, é o que acontece dentro de ti. Por exemplo, e quem é mãe vai entender isto, ou não sei, mas para uma criança não é necessariamente... por exemplo, uma criança ficar sozinha a chorar na creche, para um adulto aquilo pode ser quase que irrelevante, pode nos custar, mas ser quase que irrelevante. Mas se dentro da criança aquilo for sentido como um abandono, como um estou sozinho, estou em perigo, aquilo fica registado como um trauma e isso vai condicionar toda a vida dessa pessoa. Relacionamentos, porque ela vai ter sempre aquela sensação de que vai ser abandonada e isso condiciona-nos totalmente. Todas as pessoas que querem entender um bocadinho mais sobre o que se passa dentro de si deveriam ler e realmente questionarmos, porque ele questiona muito a medicina atual, porque o que a medicina faz, no fundo, é mascarar sintomas. Nós nunca vamos realmente à causa, não é? Então, nós temos uma dor de cabeça persistente, vamos tomar medicamentos, mas não vamos entender porque é que temos uma dor de cabeça persistente. Temos uma doença autoimune, vamos fazer imunossupressão e não vamos entender o que é que está na origem da doença autoimune. Então, quando nós mascaramos sintomas, nós perdemos a oportunidade de olhar para algo muito mais profundo e haver uma verdadeira cura. E há uma frase que ele disse, eu não vou conseguir dizê-la, porque lá está, eu não sublinho, não vou conseguir dizê-la à letra, mas que ele diz que... Pois, ele diz que a verdadeira cura acontece quando nós nos conseguimos conectar profundamente connosco e com os outros. Então, é preciso haver esta conexão. É no relacionamento que nós também conseguimos curar estas feridas. E é no relacionamento que o trauma acontece, porque é quando acontece um corte na conexão no fundo, com os nossos cuidadores primários naqueles primeiros anos. Então, aconselho muito este livro, O Mito do Normal. Ele diz trauma, doença e cura numa cultura tóxica. Não gosto muito desta definição de cultura tóxica. No fundo, nós estamos todos aqui a tentar fazer o nosso melhor e a Catarina disse que saiu de uma relação e não sabe muito bem o que fazer. Agora já estou calma. Não é por teres 23 anos, porque eu com 30 sinto o mesmo e acredito muita gente com 50 e 60 e 70 sinta o mesmo. E a verdade é que nós precisamos muito deste mergulho em nós. Pois sim. eu acho que esse livro se vai relacionar muito com o que eu também escolhi nesse aspecto. Sim. Aquilo que estavas a dizer, eles falam muito aqui também. Então sim. acho que é... Mas eu acho que esse foca mais na questão emocional e psicológica. Sim, aqui ele vai mesmo à questão já das patologias, das doenças, a origem das doenças. Sim. E para mim isto é um 5 também. Portanto, acho que os outros compensaram na média. Sim. Fico triste por este, mas pronto. Não podemos gostar de todos, não é? Sim. Por isso é que há sempre um livro para cada uma. Não é? É verdade, mas todos os outros livros deste autor eu recomendo muito. 100 Anos de Solidão é o meu preferido. Sim. E é isso. Então, apareceu aqui esta caixa magicamente na mesa. Tem uma série de perguntinhas, vamos ser postas à prova e, portanto, eu vou pegar aqui na caixa, que é mais pesada do que vocês possam imaginar. Pronto, e o objetivo é tirarmos completamente à sorte e irmos respondendo às perguntas que vamos encontrar nesses cartõezinhos. Espero que sejam fáceis. Há algum livro que todos adoram, mas que tu simplesmente não conseguiste terminar? Qual e porquê? Não existe nenhum livro que eu não tenha terminado, porque, ao contrário da Marta, eu não consigo deixar um livro por terminar, mesmo que me esteja a custar horrores ler aquele livro. Eu leio até ao fim, mesmo que me custe. Portanto, não posso responder esta pergunta, porque eu não houve nenhum que não gostasses? Houve muitos que eu não gostei. Assim, daqueles... Eu, por exemplo, a mim aconteceu-me com A Breve Vida das Flores, que toda a gente fala, não sei se já leram. Sim. Eu não gostei do livro. Ok, não terminei, mas fiquei a muito pouco do fim. Mas depois li outro da mesma autora que está ali, que é o 3, e adorei. Mas não gostei desse. Toda a gente gosta, eu não gostei. Mas acontece mais vezes com clássicos que eu obrigo-me a ler, porque penso como é que é um clássico. Certo. Li o Guerra e Paz, do Tolstói, custou-me imenso ler, mas li-o até ao fim. E não gostaste? Eu não li. Gostei só do final mesmo. Portanto, todo o resto então foi doloroso. Sim, ao menos valeu a pena chegar até lá. Valeu a pena chegar ao fim. Bem, há algum livro que te tenha ajudado a ultrapassar um mau momento ou que tenha mudado a tua vida para melhor? Bem, estávamos a falar exatamente sobre isso. Está ali, A Little Life, Uma Pequena Vida. Eu li, se calhar, numa fase em que, se fosse agora, não teria lido, porque é um livro muito pesado e eu não estava na melhor fase para o ler, porque
estava a dizer que foi a primeira vez com um livro que eu tive que parar e deixar de ler tipo, durante uma semana para chorar a semana toda sobre o que estava a ler. Mas depois no final acho que as pessoas, pelo menos eu coloquei tudo numa perspectiva completamente diferente e realmente quando vocês vão ler o feedback percebem que custa, é um livro também grande já de si, mas mudou muito a minha vida nesse aspecto, mudou muito a perspectiva, portanto dizia uma pequena vida. Sim. Faz-te relativizar imenso, não é? Sem dúvida, sim. Às vezes acho que pomos problemas tão grandes, ou pomos uma conotação tão grande num problema que depois... Sim, mas os problemas também são relativos, claro, não é? é isso, não serão é... sempre, sim. As pessoas que serem mais sim, pequenos mas acho que, para outra pessoa que são pequenos. Ou que, eu também comecei a ler com essa perspectiva, mas depois aquilo mexe mesmo, claro que, mexe muito. Portanto. Então, como lidas com críticas negativas sobre livros que tu adoras? Eu acho que faz parte, não é? Ainda no outro dia uma amiga mandou mensagem no Instagram a dizer: Marta, tu recomendaste este livro, mas eu estou a odiar. E eu, pois, não sei. Foi um bocado o objetivo deste podcast também. Há um livro para cada pessoa e se calhar o livro que é para mim não é para ti, não é? Para mim foi A Breve Vida das Flores, para ti não exato. Foi, não é? Ou seja, como é que eu lido? Lido bem, é normal, faz parte, mas fico sempre a pensar: como é que é possível não ter gostado deste livro? Qual foi o livro que mais te surpreendeu recentemente e porquê? Ui. O que mais me surpreendeu? Pois há estas, não é? Pois há estas. Olha, eu li o Tudo é Rio, da Carla Madeira, e eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo e achei que o livro era sobre o Rio de Janeiro e eu amei o Rio de Janeiro e não é. E surpreendeu-me muito a escrita dela, amei, já li mais coisas dela depois e surpreendeu-me porque eu gostei de todo o livro e depois o final é tipo aquele murro no estômago que porque é que ela nos fez isto? Não merecia. Mas é revoltante depois um bocado até o final. E surpreendeu-me por causa disso, porque eu estava à espera de outra coisa e adorei a escrita dela, adorei toda a história e depois fiquei a pensar naquilo durante imenso tempo, mas também surpreendeu-te, não? É exato, sim, é sinal que marcou. Olha, eu vou então responder, eu acho que eu vou dizer este, Amor e Outras Mentiras, porque eu não estou habituada a ler autores portugueses. Não, porque li ali um ou dois que não gostei, então meti-os um bocadinho de lado e quando voltei aqui para a Andreia foi uma surpresa muito boa e depois já quis ler os livros todos dela. Okay. Eu vou falar aqui de um livro que eu li há 2 semanas e não sei se vocês conhecem a Iris Bravo. Também é uma escritora portuguesa. Como não? Deixa-me apontar. Eu li o livro novo dela, que é O Som em Mim. Eu já tinha lido A Terceira Índia e A Nova Índia já há alguns anos atrás. Pronto, e agora li O Som em Mim e gostei muito, muito, muito. Para mim é... Vou dizer 4,5, porque para mim 5, lá está, é Gabriel Garcia Marques. Mas dou-lhe um 4,5 e recomendo muito O Som em Mim. Mas então, sou eu? Pois é. Tu não achei que já tinhas. Não, estava a responder dela. Quais são os melhores locais para ler na tua cidade ou qual o teu lugar outdoor favorito para ler? Então, eu vivo ao pé de Cascais e estou ao pé do mar, então eu gosto muito de ir ler ao pé do mar. E há um sítio que eu gosto muito, 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 que é a Duna da Cresmina, que é um cafezinho que fica literalmente numa duna à frente do mar, do Guincho. Então eu gosto muito de ir ler para lá e tanto dá para ir no verão como no inverno, porque eles têm espaço exterior e indoor também. Gosto muito da Casa da Guia também, em Cascais, mas onde eu gosto mesmo de ler, e eu sei que não é a resposta para esta pergunta, é em casa, no meu sofá. Mas se for um lugar outdoor, sim, um lugar outdoor é Casa da Guia e Duna da Cresmina. Eu diria a praia. Eu também, fora de casa, a praia. Ou transportes públicos para passar o tempo. Na praia, mas quando já não está muito calor, não consigo ler com muito calor. Aqui é o fim de tarde de praia. Que conselho darias a alguém que não tem o hábito de ler e quer começar? Eu acho que o mote deste desafio, há sempre um livro para ti, é o melhor conselho. Ou seja, se começaste a ler um livro e não estás a gostar, vai para o outro, começa a ler outro novo até encontrares aquele com que realmente te identificas. Há pouco tempo eu tive o privilégio de conversar com o Afonso Cruz e ele dizia-me o mesmo que tu disseste. Ele: para que é que as pessoas leem livros que não gostam? Se não estão a gostar, comecem a ler outro livro. Não tem mal nenhum em deixar um livro por terminar. Ele é escritor e disse que já deixou vários livros por terminar. Portanto, acho que o conselho é este. Se calhar as pessoas não leem mais porque estão a ler coisas que não gostam. Exato. E, portanto, têm que procurar algo com que se identificam. Se calhar pensar em filmes, séries que gostam, para ir procurar algo parecido
e Sim, ou começar por aí. temáticas Sim, que exato. gostam. Sim, não é? sim. Não ir pelo que também toda a gente diz. Às vezes há Sim. um livro que toda a gente gosta, mas Exato, realmente isso não é para ti, portanto, Sim, acho que é certo. mais... Sim, Acho que tenho esse uma é um autora conselho. que é... Eu gosto imenso de ler e quando leio um livro que não gostei muito, eu fico ali uns dias sem conseguir ler. Uhum. Por isso, para quem não gosta de ler, pior, não é? É, Claro. sim. É normal. Bem, diz por ordem do mais importante para o menos importante, quais destes elementos são mais significativos para ti num livro? Os elementos são a capa, a história, o autor, ilustrador, a recomendação de alguém conhecido. Se calhar há 2 anos eu iria pôr a recomendação de alguém conhecido em primeiro, principalmente por causa das redes sociais. Acho que vamos muito também atrás daquilo que as pessoas estão a gostar de ler. Hoje em dia já não sou assim. Portanto, eu vou pôr, assim num primeiro momento, vou pôr a capa. Acho que é o que puxa logo por nós. O autor, porque se tiver algum autor que eu gosto também é mais fácil de ir para um livro dele. A história, mas a história tem que ser sempre o primeiro, só que aqui vou meter em terceiro, porque uma pessoa quando pega num livro não sabe a história. E a recomendação de alguém conhecido acho que agora tenho posto para o último, portanto vou deixar assim. Sim, a capa Eu acho que a é capa logo o primeiro impacto, Sim. não é? Se chama a atenção. Mas Mas, eu- a sinopse mas eu, o às vezes autor- também faz diferença. Sim, para mim o autor é irrelevante. Eu vou ler a sinopse. A sinopse, não é? Sim, Ver, ver a história. Pois, às vezes e eu às nem vezes leio. também começo a ler a primeira página e se me chamar a atenção, continuo. Sim, também depende da escrita. Lá se não está, conhecer é o que eu dizia, a o primeira autor. página é super importante, É. não é? Uhum. Tu vai aprender ou não. Qual é o teu tema literário preferido e existe alguma temática que evitas ler? Eu gosto de romances e policiais, que foi o que eu trouxe aqui, que são os géneros que eu gosto mais de ler. Também gosto muito de livros em que se aprende alguma coisa. Autoajuda também, já li alguns interessantes. Temáticas que evito ler. Eu acho que não há assim nada que eu não gosto de ler, assim. que Eu não me sou muito de lembro. fantasia. Não vou tanto. Tirando, pronto, tipo Harry Potter, amei. Harry Potter. Mas Senhor dos recentemente- Anéis também li, também gostei. Exato. Por isso, fantasia, acho que. Eu também Hoje em gosto. dia já não vou muito. Não de gostas de fantasia. uma Sarah Maas? Não. Eu é livro de história. Não sei, há alguma coisa que não gostem de ler? Sim, História. coisas que me deixam histórias. assustada. Sim, História também também. Ok, terror, coisas de Sim, terror, sim, sim. detesto Também, isso. também odeio. Ai, eu gosto. Pá, por acaso nunca Também li, acho adoro. que nunca li um livro de terror. Assim, Pois uma coisa associamos mais a assustadora. filmes, não é? Do Sim. que a livros. Sim, mas por exemplo, esse O Recluso não é um bocadinho. Até é mais a criada, eu acho que me criou mais. Pois, eu não. Ansiedade. A mim também. Eu Mas quero gosto. ler, mas acho que não vou conseguir. Mas gosto por causa disso. Qual foi a leitura mais estranha ou fora do comum que já fizeste? Eu não faço leituras estranhas nem fora do comum. Eu Não não é a tua arrisco, cena. eu não sou de arriscar nada. Eu vou mesmo ali para a comédia romântica, gosto de policiais, thrillers, mas não arrisco. Pronto. Ok, também nunca li assim nada estranho. Também acho que não. Também não. Se for estranho, eu meto lá. Ah, sabe que a sinopse, sério, se a sinopse é estranha. Vai, último. Há algum livro de que te envergonhes de nunca ter lido, mesmo sendo um clássico ou um best-seller? Eu não diria envergonhar, mas se calhar acho que já devia ter lido, isto vale o que vale, mais livros clássicos, na verdade. Uhum. Acho que é mais por aí. E por acaso eu agora estou a fazer uma coleção de livros clássicos e quero começar a ler. Comprei assim com capas todas bonitinhas, é uma coleção mesmo, para me motivar a ler, porque eu acho que se são clássicos é por algum motivo, não é? É cultura, não é? No fundo. Sim, sim. E se são clássicos é porque resistiram ao tempo e continuam a ser relevantes. Sim. Então acho que. Sim, são várias gerações a ler também. Sim, Acho que- exatamente. Eu vi no outro dia o filme das Mulherzinhas e arrependi-me de não ter lido o Sim. livro Pois. primeiro. Pois, E agora tenho lá para ler, só que já não me está a puxar tanto. já sabes. Vi o Uhum. filme Sim, é recentemente. como Orgulho e Preconceito. Pois eu também é vi o filme, isso. não li o livro. Sim. Eu tenho os Maias, que nós éramos obrigados a ler, mas Sim. eu não li Ah, aquele eu li. resuminho amarelo que se arranjava na altura. E agora envergonho-me, sobretudo porque o Essa de Queiroz é tetravô das minhas filhas e eu nunca li nada dele. Ainda vais a E tempo. tenho a minha sogra, Exato. a minha sogra sempre a dizer, mas eu tenho, empresto-te. Mas sim, lá chegarei. Tem que ser. É isso. Eu não sinto vergonha, mas culpa. Eu sinto culpa de não ler certos sério? livros clássicos. Sim. Depende. acho Sim, que não é, depende. não é bem culpa, mas. Eu É é aquele mais devia, sentimento de culpa. Sim, o devia. Sim. Sim. Magicamente esta caixa voltou a aparecer aqui, um desafio da UC, vou outra vez pegar, relembrando que não é leve.
Aliás, não é um desafio, são vários desafios. Vou colocar na mesma no centro da mesa. E, portanto, podem ir tirando, sim, e vamos então... Ok, então... Posso começar eu? Começa. Já que fui eu que descobri a caixa mágica. Diz-nos os títulos do melhor e do pior livro que já leste, mas não digas qual é qual. Os restantes membros têm de adivinhar. Ok, eu acho que vai ser fácil, por aquilo que já fomos falando aqui, apesar que até hoje não vos conhecia pessoalmente, mas de repente com esta conversa já fui partilhando algumas coisas. Vou dizer Uma Pequena Vida e Guerra e Paz. Uma Pequena Vida foi melhor. Ok, foi fácil. Pronto. Mas assim que me esteja a lembrar, Guerra e Paz, não gostaste? não. Quer dizer, não gostei, é um clássico, né, da literatura russa, não posso dizer que não gostei, mas foi Acho que o podes dizer. pior livro que já li, ou seja, o mais difícil de ler De continuar. e de continuar, sim. E o melhor para mim foi Uma Pequena Vida. Ok, sinopses trocadas. Escolhemos 3 livros famosos e mudamos o universo em que eles acontecem. Consegues reconhecer o livro pela nova sinopse? Ok, primeiro. Lily Arwen, uma jovem feiticeira, muda-se para a mística cidade de Erinder em busca de uma nova vida. Lá conhece Ryle Valerian, um poderoso mago e curandeiro que parece perfeito, mas carrega um segredo sombrio, uma maldição ancestral que ameaça consumi-lo. À medida que Lily se apaixona, descobre que essa maldição é semelhante à escuridão que destruiu a sua própria família. Para salvá-lo, ela terá de enfrentar criaturas mágicas e desvendar segredos antigos enquanto luta contra um poder que também a atrai. Será que Lily conseguirá interromper o ciclo das sombras antes que ele seja tarde demais? Imaginem. Eu sei. Sabes? Eu li Acho um há que sei. pouco, mas então deixa-me só dizer antes, se tu sabes. O Powerless não é esse? Eu Não li esse. estava na onda de Fourth Wing e coisas assim. Mas é assim, mudou-se o contexto, certo? É isso. Mudou-se qualquer coisa. Pois muda-se o contexto. Exato, pela nova sinopse. Qual é Sim, que achas que é? Acho que é Isto Acaba Aqui, da Colleen. É! Ai, não estava à espera. Calma. Eu tinha a sensação de que o primeiro ia ser Colleen. Fogo. Eu Pronto. não diria nada. Eu aqui a dizer que não gosto dela. Yeah. Quando disseste Lily, Pois é. Pois é. 2. O fracasso pode arruinar uma vida inteira e a luta pelo controle das maiores corporações da cidade começou. Como CEO de uma influente empresa de tecnologia, Edward vê como uma maldição o momento em que o magnata Robert o nomeia para seu braço direito. A sua integridade pesa-lhe no mundo dos negócios, onde o verdadeiro líder faz o que deseja, não o que é correto. E ver um concorrente arruinado é uma coisa bela. As velhas lealdades não têm peso no sul da cidade, a família está dividida e a traição domina as salas de reuniões. Pior ainda, o herdeiro de uma das famílias mais poderosas da cidade, que cresceu no exílio em cidades internacionais, está sedento de vingança e agora retorna para reclamar o trono corporativo. Não faço ideia. Eu acho que sei o que é, mas é aquele dos vampiros. Eu não me estou a lembrar o... Pois Pelo nome Edward e Robert. causa Também do me fez Edward. lembrar. Sim, Robert, a Bella. Então agora vamos pelos Como é que nomes. é? O Crepúsculo. O Crepúsculo, é isso. Dizemos o Crepúsculo, pronto. Não, não é. Pior ainda, o herdeiro de uma das famílias mais poderosas da cidade, que cresceu no exílio em cidades internacionais, está sedento de vingança e agora retorna para reclamar o trono corporativo. Retorna para reclamar o trono. O herdeiro de uma das famílias mais poderosas da cidade. É uma herdeira? O Game of Thrones? O trono, Nunca pronto, ia lá Game chegar. of Thrones, claro. Nós somos péssimas. E eu a dizer que não gostava de fantasia e eu amo Game of Thrones. Yeah, eu adoro. Também dá. E li os livros todos antes da série. Tu vais e adorar, adorei. tens que ler Fourth Wing. Ok. Eu Eu afinal É gosto de grande. fantasia, estou a acabar de descobrir. É grande, mas eu gostei muito. E estou agora no segundo, Ok. que é Iron Flame, e é fixe. Ok, terceiro. No final do século XIX, uma misteriosa epidemia começa a assolar uma pacata cidade europeia, mergulhando os seus habitantes numa cegueira inexplicável. O caos instala-se à medida que a sociedade, outrora rígida e controlada por normas de etiqueta e classe, desmorona diante do desespero crescente. Entre os afetados destaca-se a figura de um influente cavalheiro que, ao lado da sua devotada esposa, luta para sobreviver num mundo onde a visão já não distingue o bem do mal. Neste sombrio romance da época, os temas de honra, sobrevivência e moralidade são explorados num cenário onde os laços sociais rompem e as sombras da civilização revelam as suas fraquezas. Eu diria que é um ensaio Eu sobre também a ia dizer um cegueira. ensaio sobre a cegueira. Pronto. É? Vá. Essa foi fácil. Partilham uma tara, uma mania ou um tique
teu, enquanto leitora, que sabes ser fora do normal? Não tenho nenhum tique, nenhuma tara. Digo já que as pessoas que leem a última página antes São psicopatas. São psicopatas. não são normais. Não concordo também. A única coisa que eu faço... Como é que é assim? É estragar tudo a partir. Exato. A única coisa que eu acho que faço não é nenhuma tara estranha, mas quando acaba um livro preciso de um certo período para... Porque estou ligada àquelas personagens, não é? E não consigo passar para outro livro logo direito. Preciso ali de um espaço para... Eu só sublinho. Eu dou muito spoiler a minha própria. Eu estou ali... Gostas de estragar a tua felicidade. Exato. Não consigo Mas tu conter. lês o fim e depois consegues ler o resto? Não, eu leio ali um bocadinho do fim, sempre. Sempre? Mas, sim, antes de eu começar a ler o livro, eu vou à última página e leio ali um bocadinho. Mas quando eu estou assim, eu vejo que está interessante e eu tenho quase certeza que no fim desta página vai estar o que eu preciso saber. Então eu vou... Passas direito. Ok, posso estar descansada. Eu continuo a ler. Não. Bem, Eu faço o Depois contrário, já não eu lia. tapo. Imagina, eu estou a chegar ao fim, na última página, eu tapo o último parágrafo. Para os Que é Para para os todos meus os olhos olhos não verem nada. os olhos querem ir lá, não é? Sim. E se continua a história do teu livro e dá-lhe um final alternativo? Eu super amei o fim deles todos. Não mudavas nada. Não. Se isso acabar bem, eu gosto, por isso. Gostas de finais felizes? Sim, tem que ter finais felizes, por favor. E previsíveis. Eu gostava de mudar o Vemo-nos em agosto. Não mudar, mas gostava que... E vocês veem que o livro é muito fininho, não é? Gostava que o livro fosse explorado mais a fundo. É tudo muito superficial e nós temos que imaginar muita coisa. Então é mais por aí. Leitores há muitos, mas e tu? Que tipo de leitora és? Então, respondem todas. Ok. Livros de bolso ou livros normais? normais. Óbvio. Capa mole ou capa dura? Mal. Mal. Romances ou policiais thrillers? Romances. Fico na Romances dúvida. agora. Sim, agora romances. Ler de dia ou ler à noite? Noite. Não À é? noite. Final Os da dois. tarde, noite. Exato, noite. Para mim Eu é gosto de noite. Para mim é os dois. Time herói ou time vilão? Normalmente o vilão acaba sempre por É ter verdade. uma, Sim. Exato. uma outra continuação. Sim. Ou então há alguma coisa que justifica que ele ele seja seja um assim, vilão, não é? portanto, E, eu vou para o sente vilão. simpatia. Sim. Portanto, também acho que vilão. Sim, de por aí. Um vilão. herói que seja herói do início ao fim também não vai prender muito. Pois É não. uma seca, não é? É. É o bonzinho. Herói que se torna vilão ou vilão que se torna herói? Vilão que se torna herói. Isso. Marcadores ou dobrar o canto da folha? Marcadinho. Bem, eu já vi escolha, não se faz nada disso nos livros. Não, marcadores. É marcadores. Exato. Sim, marca páginas. Sim. Isto. Eu confesso que Não, gosto. dobrar não. Eu hoje, dobrar por não. acaso, tenho dobrado, mas porque tinha algumas coisas que queria depois falar e depois só com o marcador não dá. Sim, para mim é Portanto. marcador também. Livros novos ou usados? Novos. Um Novos. cheirinho do livro novo. Novinho. Novo. Também. Romance clichê ou picante? Bocadinho dos Depende dos dois. dias. Depende das hormonas, não é? Depende do dia do mês. Sim. Uma mistura, não Eu dá? iria Sim. para o picante. Se eu começar a pensar em exemplos de livros. Sim, tá. Tipo um Nicholas Sparks ou uma coisa mais picante, Ou não é? tipo 50 50 Sombras de Sombras Grey. de Não. Não exageramos. Nem tanto. Não é esse tipo de picante. Sim, uma coisa mais um meio termo é descritiva, mais... Eu gosto dos Sim, mais clichês adulta. Eu acho que Sim. 50 Sombras de Grey não é muito adulto. É um bocado... É outro mundo. Ficção ou não ficção? Não ficção. Não ficção. Agora fiquei baralhada. Pois. Não ficção. Os dois. Eu acho Eu que leio isto os é ficção. dois. Então ficção. Isto é não ficção. Não, ficção. Eu estava a Ficção, pensar na... pois. Na fantasia. Ficção é não. mais... Os dois. Ficção, então. Desanuvia mais, eu acho, a ficção. Sim. Ficção. Para mim é os dois. também. Sim. Sim, eu os dois, gosto mas dos ficção dois acho que também. é mais fácil de... O não ficção é mais Sim. estudar. Exato. Algo. É. Estante com livros organizados ou estante com livros desorganizados? Organizados na minha Organizados. organização. Desorganizado. Eu não ponho por cores nem essas Não, coisas. nem eu. Não. Mas ponho Populações, por- autores. Eu por ponho aí. por também. Também Ok. já é qualquer Yeah. coisa. Exato. Né? Eu não ponho por cima. Nem eu. Eu Também ponho. não. Sequela ou nova história? Nova história. Eu gosto de sequelas. Eu também gosto Também de gosto de sequelas. sequelas. Mas às vezes as sequelas acabam Sim, com o depende. primeiro. Pode existir É um isso. livro depois no Certo. meio que também estraga um bocadinho. Sim. Sim, sim. Mas eu agora Criar estou a ler uma novas histórias. sequela, portanto vou ler sequelas.
Então, leitura de más reviews de cada livro que os participantes selecionaram para o desafio, sem dizer a que livro. Eu vou ler algumas bad reviews sobre os nossos livros e temos que adivinhar a qual deles é que pertence. Então, esta é do Papi, deu 2 estrelas, o Papi. O início é tão lento que até parece que foi escrita à pressa. E aquela repetição do começo do livro. Já entendi que é para relembrar a base da história, mas sinceramente cansa. Quanto ao resto do livro, previsível. Dava para adivinhar os acontecimentos a milhas de distância. Eu não sei se não é esta sequela, porque como fala de outros livros, tem que ser uma sequela, não? Para nós já entender isso. Pois, eu acho que nenhum dos meus... Podia ser este meu... Sequela, no caso. É sim, não sei. Início Eu acho que lento. nenhum dos meus. Tempestade. Vamos apostar neste. na Irmã da Tempestade. Não tenho aqui a resposta. É? A produção está aqui a indicar que está. Produção. Angry Reader deu 1 estrela. O autor tem a audácia de misturar meia dúzia de anedotas com o que ele acha que é evidência científica. A esmagadora maioria dos pacientes não vai, não consegue e nem sonha em ter uma resolução milagrosa dos seus problemas só porque investigam o seu trauma. Para piorar, não há uma única ideia nova neste livro. Podia ter lido o rótulo de uma caixa de Choca-Pix e saía mais enriquecida. É um mito do normal. Eu no início ia dizer que era o meu, o Conversa sobre Amor, mas não sei se pode ter o mito do normal. Eu acho que como fala de trauma... Pois, e depois falou do trauma. Acho que é o mito. É? Produção? Eu discordo. Claro, Eu discordo totalmente. discorda. Eu discordo Ela deu um totalmente. 5 ao livro. Sim, sim. Era mesmo Reader Angry Reader. Yeah. Portanto, Deve ser fã assim. Da caixa de Choca-Pic. Não, desfazendo a caixa de outra Choca-Pic. senhora. Da outra senhora. Ai, da outra. Da outra senhora. Pois, caramba. Bom, o João Little também deu 1 estrela. Imagina que a meio da noite começas a ouvir um monte de sirenes ao pé da tua casa. Tinhas curiosidade para ver o que se passa, certo? Ora, neste bairro, onde toda a gente se mete na vida uns dos outros, aparentemente ninguém ouviu nada. Completamente irrealista, a cereja no topo do bolo foram as cenas de sexo demasiado forçadas e grotescas. Não consigo acreditar que este livro recebeu avaliações de 5 estrelas. Olha, João. Temos de ter uma conversa. Eu acho que é o meu, o Rumores. Porque diz aqui que Essa no primeira bairro... parte também podia ser o O Recluso. Recluso, também pensei. Mas cenas de sexo... Não tem. Eu acho que é o Rumores, por causa de ser... Por ele dizer que no bairro ninguém... Pois, mas esse que também podia toda a ser o gente se Recluso. mete na vida uns dos Mas isso também podia ser o outros. Recluso. Mas, Pois, mas faz sentido. bate E que, mais certo que o ninguém, teu. e que ninguém ouviu nada, porque a realidade é que o miúdo está no hospital e ninguém sabe o que é que... Pois, Ninguém tem então nada a deve ser o dizer teu. sobre Deve ser o teu. Então, o que se passou. Portanto, Produção, eu é? acho que é o Rumores. é acertar. É, deve ser. E acho que só fala uma vez de cenas de sexo, não percebo porque é que ele dá tanta importância. Portanto, não concordo nada, dei 5 estrelas, dei 4,5 só pela questão da maternidade. A Juliana Livreira dá 2 estrelas a este. Tinha tudo para ser uma boa história, mas claramente não é. Li o livro inteiro à espera daquele momento. Uau! Spoiler alert, nunca chegou. Aí, Isso pode ser... Podia ser qualquer pode ser um. vários. Eu iria para da Emily, Porque a Emily tem vários livros que normalmente são... mas não sei. Não sei. Podia ser qualquer um. Eu acho que não. Assim, eu não daria, pelo menos, não é? Portanto, Pois eu também, eu já li este, também não daria. Diria que como são livros mais leves, o que a Seria Vanessa um da- escolheu poderia Sim. ser um deles. É uma comédia. É o da Emily. Estamos muito boas neste jogo. O López Azul deu 1 estrela. Se queres um livro que parece ter sido escrito por um adolescente de 15 anos com transições desajeitadas e nada de interessante para dizer, então este é o livro para ti. É daqueles livros que realmente te faz pensar, que te acorda de um transe e te faz perguntar: porquê é que eu estou a perder o meu tempo a ler isto? Há pessoas muito zangadas. É assim, eu acredito que seja um dos meus, porque os vossos já foram pelo menos um dos vossos. Exato, Agora- explosão de partes. Eu acho isto indecente. Falarem assim Uma muito criança de 16 anos a escrever, desculpem. 15. Não, tem que ser este. Sim, Yeah. deve ser. Tem que ser este porque é mais, pelo menos na minha ótica, tipo, é uma coisa mais rápida, mas isto são muito entrevistas, portanto. É entrevistas? Mas parece é escrito muita por uma entrevista. pessoa Isto é uma de 15 anos. jornalista que, pois, é uma jornalista que está a fazer. Transições desajeitadas. Mas pode ser das transições, ok. Vamos Não apostar são nesse. desajeitadas, mas tem transições. Ela acha que Vou sim. dizer este. É este? Pronto. Não concordas? Não, de todo. Eu percebo o falarem das transições porque
não é como nós estamos a ler um livro normal, Sim, que não é tem capítulos, Uhum. tem capítulos assim muito... Tem um fio condutor, não é? Sim, mas são perguntas, são entrevistas, portanto é muito diferente. Portanto, lê outro livro, experimenta outro estilo. A culpa não é nossa. E não te metas com a Catarina. Bem, pronto, e lá está, e assim, é mesmo como estamos aqui neste desafio, há realmente um livro para cada pessoa, por isso dá para perceber por estas más reviews que apesar de serem más, para nós realmente não fazem sentido, e no fundo o Natal também está aqui a chegar, portanto acho que tem aqui vários tipos de livros, vários estilos, vários autores, que pode ser interessante para se oferecerem assim a vocês Sim, eu adoro próprios. receber livros. Eu também. ofereço a mim própria, Uhum. dou E também, portanto... Adoro que me deem a mim e às minhas filhas. É um presente barato e eu acho que... E traz sempre alguma coisa, portanto. E se alguém que teve a assistir, não é? Ficou interessado em algum dos livros que falámos aqui, também na descrição vão estar a lista dos livros todos, portanto, podem seguir as nossas Já recomendações. o próximo que eu vou comprar vai ser O mito do normal. Sim, eu também já pus vários vossos na minha lista para o Natal. Sim. Também. Aqui mental. Gostei muito de vos conhecer. Olha, eu também. Foi também. uma conversa ótima. Sim, é Também. sempre bom falar com pessoas sobre livros. Uhum. Eu gosto muito, pelo menos. Eu Sim, adoro. sim. Todas de faixas etárias diferentes, Sim, com gostos diferentes. mais ou não. Mas encontramos sempre pontos em comum. Uhum. Sim. Eu adoro ouvir perspectivas diferentes sobre os livros. Às Sim. vezes tenho uma ideia e depois fico, realmente eu não tinha pensado nisso dessa forma. Uhum. Sim, e É hábitos muito diferentes. Uhum. Sim. É E giro. acaba por ser também nesta troca de ideias que ficamos mais motivados para ir ler a seguir. Não sei, eu Sim. acho que toda a gente sentiu, enquanto nós estávamos aqui a falar de eu vou ter mesmo que ler ler este aquilo, livro a sim. seguir. Sim. E acho que quem nos está a ouvir também, através das plataformas, sentiu um bocadinho Sim, isso. e é esse o Portanto, objetivo. consumir este tipo de conteúdos, e ainda bem que a UC faz este género de partilhas, acaba por ser a melhor forma de nós continuarmos a ler mais, e quem não lê tanto, começar a ler também um bocadinho. Sim, é um ótimo bocadinho mais. hábito. Para mim é um escape ao stress do dia a dia. Estás ali, estás concentrada no livro e não pensas em mais nada. E acho que também te faz ficar um bocadinho mais afastada dos ecrãs, e acho que também Sim. incutir isso nas crianças é super importante. E nos Eh, adultos. Também, Eu também. sinto que está crítico. Mas nas crianças com quem nós estamos a Sim, educar, não é exato. tentar incutir isto, Afastar. afastar um bocadinho dos ecrãs, que acho que hoje em dia Yeah. é muito comum. E portanto acho que todas sentimos que foi um privilégio fazer parte desta 4ª edição. Certo. Sim, Para e o ano. apesar Que de venham mais. este é o último episódio, mas há mais antes destes, Certo, portanto vão ver. vão ouvir tudo. Nas redes sociais também há muito conteúdo sobre nós, sobre estes livros, sobre os episódios, e acho que é super interessante E também. ouvimos dizer que há surpresas a chegar nas redes sociais, portanto fiquem atentos. Eu não faço ideia o que é que é. isso. mas- Uma pessoa